Cara, desculpa, mas eu não consigo cair no papo de que esse time aqui do Atlético Mineiro não é competitivo pensando para a próxima temporada. Tem alguns pontos para melhorar, é óbvio, eu não acho que o Scarpa, a melhor posição dele é essa, e talvez a gente possa até discutir se o ciclo dele não chegou no fim. A gente sabe que o momento do Arana não é bom, mas ele tem potencial de ser recuperado com uma pré-temporada, com o Campeonato Mineiro e tudo nas mãos do Sampaoli, e eu também vejo que o Vitor Hugo talvez não seja o nome que o torcedor idealiza, assim como a lesão do Lianco pode acabar atrapalhando, além da fase do Hulk já ser uma descendente. Mas pensando nesse time titular, é sim um time competitivo. Eu não vejo o Atlético Mineiro brigar por título de brasileiro na próxima temporada, mas quem sabe competir na Sul-Americana mais uma vez, tendo um elenco mais encorpado e conseguindo conciliar Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro, não consiga ter resultados melhores. Pensando numa classificação de Libertadores para 2027, quem sabe vencer ou pelo menos disputar fortemente uma das Copas já seja o suficiente pra gente entender como uma temporada de sucesso. E a minha ideia então foi planejar o elenco do Galo para 2026, entender aonde tinham peças a mais em que o Galo poderia de repente negociar e fazer um caixa a mais, além de entender a característica de cada um desses jogadores e onde, por exemplo, há necessidade de contratações. Aí, obviamente, fazer a lista de dispensas e a partir disso também uma lista de contratações. Então vamos voltar para a prancheta. Esse aqui foi o elenco do Galo da temporada 2025, tem os goleiros reservas aqui também, mas eu acho que nem vale a pena a gente se aprofundar. O Everson é uma unanimidade aqui, não tem necessidade de outros goleiros, os reservas podem muito bem ser da base. De cara, a gente já vê que quando a gente opta por um modelo com 3 zagueiros, faltam alguns jogadores. Por exemplo, o Lianco lesionado por mais um bom tempo, tem só o Ivan Roman para competir com ele, além disso o Saravia pode vir jogar por aqui. Mas eu já começo a entender que talvez seja necessária a contratação de um zagueiro. Quando a gente olha para a zaga central, eu vejo que muito torcedor tem problema com o Vitor Hugo e com o Juan Tressoldi, mas eu não acharia um absurdo eles continuarem sim no Galo para 2026. Mas apesar disso, eu ainda pensaria em mais um zagueiro, talvez um jogador para aprofundar o elenco. Pensando pelo lado esquerdo, eu gosto muito do Júnior Alonso, mas eu entendo que ele vem caindo de nível ao decorrer das temporadas. Então trazer pelo menos um zagueiro para ser titular e um zagueiro reserva para encorpar esse elenco, eu acho que vai ser necessário. Pensando para a lateral direita, eu acredito que o Scarpa ele pode ganhar protagonismo por aqui, quem sabe até o Rony ganhar maior minutagem, como tem sido testado nesse fim de temporada. O Natanael é um jogador que cada vez mais perdeu espaço, principalmente por ser um lateral de um perfil só, aquele perfil de ultrapassagem, de chegar na linha de fundo e que tem enfrentado dificuldades defensivas. Para o modelo de jogo mais completo, que exige mais diversidade, que o Sampaoli tanto prega, eu acredito que o Natanael pode ser um dos jogadores para entrar na nossa lista de dispensas para a próxima temporada. Para a lateral esquerdo, o Arana é o titular e como eu comentei, eu acredito na recuperação do Arana. Do Caio Paulista, por outro lado, para mim não faz sentido a aquisição em definitivo. Caio Paulista é um jogador que chegou por empréstimo, numa troca ali pelo Bruno Fux, e ao que tudo indica, é um jogador que não vai ficar para a próxima temporada, então a gente pode colocar aqui também o selinho de dispensa no Caio Paulista. Para a posição de volante, para mim fica muito claro que a dupla de volante com Alan Franco e Alexander é uma dupla extremamente competitiva e muito forte para a próxima temporada. Talvez a gente conte nos dedos duplas que por nome e que por desempenho entreguem a mesma coisa que esses dois jogadores. Só que aí a gente olha para o banco e falta um pouquinho. O Fausto Vera claramente é um jogador que já chega em fim de ciclo, não tem performado bem e tem valor de mercado. Ao que tudo indica, o River Plate está atrás dele, então também vai para nossa lista de dispensa e quem sabe até fazer um caixa. O Patrick passou por lesões nesse último ano, então acho que é um jogador que até pela idade pode ser incorporado no elenco e testado de outras maneiras. Muita gente eu sei que não gosta do Gabriel Menino, mas é um jogador que eu acredito que pode entregar versatilidade. Pode jogar pelo lado direito e quem não lembra, fez boas partidas contra o Flamengo na Copa do Brasil nessa posição e pode sim ser um volante reserva. Além disso, a gente pode considerar o Igor Gomes como um outro volante reserva e além de tudo, um jogo que precisar pressionar um pouco mais alto, não é absurdo nenhum em pensar o Scarpa nessa posição, como chegou a fazer em jogos importantes. Se não me engano, contra o Cruzeiro chegou a jogar nessa posição naquele jogo que o Galo foi muito superior no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Pensando na frente, a gente vê que o perfil pro ponta direita geralmente é um ponta que vai jogar um pouco mais por dentro, um jogador que vai abrir o corredor pro lateral direito ultrapassar, seja o Scarpa, o Rony, o Natanael ou o Saravia. E aí quando a gente bate o olho nessa lista aqui, nenhum nome convence de fato. Eu acho que o Reinier é um cara que pode ficar, teve só 6 meses de Atlético, mas o Bernard, se chegar uma boa proposta, pode sim ser um nome que o Galo se desfaça. O Biel já ficou bem claro que teve um fim trágico na Sul-Americana, era um empréstimo e que não vai ser contratado mais um que entra para a lista de dispensas. O Júnior Santos é um caso complicado, passou o ano inteiro lesionado, um jogador muito caro, de um salário alto, que ao meu ver não faz sentido ser mantido no elenco. O problema é ver se vai chegar alguma proposta, mas por enquanto eu vou colocar também na lista de dispensa. Na ponta esquerda, para mim tá muito bem resolvido. Dudu foi o melhor jogador do Galo nesse final de temporada e o Coelho foi um jogador, talvez o melhor jogador antes do Dudu se tornar protagonista. Então com os dois estão muito
muito bem servidos, e dá pra até imaginar um sendo titular numa ponta, o outro sendo titular na outra. Na frente, o Hulk tá no momento de fechamento de ciclo, provavelmente a última temporada dele, e a gente imagina que o reserva que é o Rony. O Rony ele tem um caso muito particular, porque ele já mostrou que ele pode performar, mas na maior parte da temporada não foi o suficiente. É um jogador caro, um jogador com salário alto, que se chegar uma proposta também eu não teria medo de me desfazer do Rony, mais um que entra pra lista de dispensa. Então beleza, a gente avaliou o elenco do Galo e a gente entendeu como que tá montada a nossa lista de dispensa. Caio Paulista não fica na equipe, assim como o Biel, que não vão ter o empréstimo renovado. Pensando para essa ponta direita, Bernard e Júnior Santos seriam jogadores que também não teriam continuidade, assim como o Natanael, que não se mostrou suficiente para lateral esquerda e que é uma posição fundamental para o time do Sampaoli. Para volância, o Fausto Vera é um jogador que tem valor de mercado, tem interesse do exterior e que sim, também é outro que pode deixar o clube. O Rony é mais uma das peças, eu não acharia um absurdo nenhum ele ficar, mas se chegar uma proposta, quem sabe do Remo que tá voltando para a Série A ou de um futebol árabe, seria muito interessante se desfazer dele para buscar um jogador mais jovem que o Sampaoli já mostrou que quer rejuvenescer o elenco para a próxima temporada e um jogador que se adeque mais à ideia de jogo do treinador argentino. Boa parte desse elenco foi montado sobre a batuta do Cuca, um treinador que usava de um jogo mais vertical, de mais transições, diferente do Sampaoli que prefere ataques posicionais, com a ocupação do campo de ataque. Então é natural que os jogadores que foram contratados com outro perfil não se adequem tanto a esse modelo. E aqui fica um puxão de orelha na diretoria. Uma diretoria que contratou um elenco pensando para um treinador que não durou até o final do ano e não teve continuidade. Para mim, a prioridade de contratações são contratações pensando na lógica do clube. Quem que o clube vai priorizar contratar para ter uma sequência independente do treinador. Então, voltando para nossa prancheta, esse fica sendo o elenco do Galo. Um time com 3 zagueiros que precisaria sim da contratação de 2 zagueiros, um lateral esquerdo, ou seja, chega também um lateral esquerdo e eu pensaria também num lateral direito para ser titular e o Scarpa poder jogar em outras posições. Para volância, eu pensaria em um jogador para disputar com Alan Franco e com Alexander. E mais para frente, eu pensaria em um meia ou ponta para vir jogar pela direita, seja para jogar por fora ou por dentro, e um centroavante para fazer essa sucessão de papel com o Hulk e quem sabe ser titular para as próximas temporadas do Galo. Mas antes de eu entrar nas contratações, eu quero te contar uma parada. Teve um ponto que deixou a gente do futebol máximo aqui bem encucado. A gente tem um número alto de seguidores, mas a gente tem visto que muita gente não ativa o sininho de notificações. Eu não acho que é porque a galera não curte os vídeos, porque o feedback é sempre muito bom, a gente consegue ter números legais, vocês gostam do nosso canal, não à toa vocês se inscrevem. Eu acho que a maior parte das pessoas esquece de ativar o sininho. Então faz o seguinte, ativa o sininho aqui do nosso canal. Eu sei, você não vai sair ativando de todos os canais do YouTube, mas se você ativar do nosso, que eu sei que é o seu favorito, você vai ficar sabendo de todos os vídeos e não vai perder nenhum dos próximos que saírem por aqui, beleza? Então bora para as contratações. Então bom, bora para montagem de elenco. E pensando na zaga, eu tenho um nome preferido, Luan Garcia, ex-Palmeiras, hoje no Toluca. Um zagueiro que se habituou também a jogar pelo lado esquerdo e o seu ponto forte é a construção de jogadas, além de também ter um bom jogo aéreo. Pelo Toluca, na última temporada, teve média de 7,06 passes progressivos e 56% dos duelos vencidos. É um jogador que agrega, além de tudo, experiência. Apesar disso, já tem 32 anos e talvez não se adeque tanto a essa proposta do Sampaoli. Um outro nome que eu gostaria também de indicar, zagueiro, canhoto e bom construtor, é o do Gonzalo Piovi. Quem me acompanha sabe que eu sou fã do argentino, zagueiro canhoto do Cruz Azul e que em fase ofensiva muitas vezes vira até um lateral esquerdo, com muita pisada no campo de ataque. Para quem acompanha o futebol europeu, vai ter uma função parecida com o que o Bastoni faz na Inter de Milão. O problema do Piovi é que ele é um jogador muito agressivo e que não tem um percentual de duelos tão bom assim. Vence aproximadamente só 48% deles e já tá chegando na casa dos 31 anos. Luan Garcia é o meu favorito para ter esse posto de titularidade para chegar. O Piovi é uma segunda opção e uma terceira opção é o zagueiro Nathan Silva, que inclusive já foi do Galo e que tá no Pumas do México. Um jogador rápido, de boa recomposição, vence bem os duelos com 54% de aproveitamento e tem média de mais de 11 passes progressivos por jogo, o que vai chegar em números parecidos ao que o Léo Pereira faz no Flamengo. Claro, o contexto de futebol mexicano é diferente, mas o Nathan Silva voltaria pro futebol brasileiro, onde ele já foi campeão de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, mas com mais experiência e poderia agregar muito a esse time do Galo. Um ponto que joga contra é que é um zagueiro mais pelo lado direito, onde o Galo talvez não precise tanto. E aí eu gostaria de citar 2 nomes que para mim seriam jogadores que chegariam para encorpar o elenco. Eu não esperaria titularidade deles, mas que eles poderiam ganhar espaço ao longo do tempo. Um deles é o Gaston Ávila, zagueiro argentino de 24 anos que jogou essa temporada no Fortaleza e foi rebaixado
rebaixado com o time cearense, portanto não deve ficar. Ele foi cedido por empréstimo pelo Ajax e seria um bom jogador para o Galo ir atrás e encorpar o elenco. Um outro que eu gosto bastante, e aí já pensando totalmente no perfil defensivo, provavelmente para ser esse zagueiro central, seria o do Ignacio do Fluminense, zagueiro de 29 anos que se saiu super bem no Mundial de Clubes. Nessa temporada ele teve 72% de vitória nos duelos defensivos e uma média altíssima de interceptações e duelos vencidos, passando da casa de 5 por jogo. Superada a zaga, a gente vai para lateral direito, e pensando nesse perfil de um lateral de mais ultrapassagem, que vai jogar por fora e ser praticamente um ponta na fase ofensiva, o nome para mim é óbvio quando surge a lista de dispensas do River Plate no mercado. O Galhardo mostrou que o Montiel é o lateral dele e não conta com Fabrício Bustos para a próxima temporada. O Bustos realmente não fez uma temporada boa no River, mas quando a gente volta para os números dele de 2023, foi um dos principais laterais direitos do futebol brasileiro. É um lateral de muito apoio, que tem um bom aproveitamento em cruzamentos e além disso consegue ter uma boa agressividade defensiva. Sobe bem, salta bem para pressionar, coisa que o Sampaoli exige bastante dos laterais, mas no momento de defender, seja em linha de 4 ou linha de 5, também é um jogador sólido. Jogador com experiência, 29 anos, experiência de futebol sul-americano como um todo e que, ao meu ver, chegaria para ser titular desse Galo e resolver o problema da lateral direita, e os termos de negociação talvez não sejam tão difíceis por já estar numa lista de dispensa dos argentinos. Para a lateral esquerda eu busquei um nome para fazer uma sombra ao Guilherme Arana, seja para o Arana performar mais ou caso ele não performe tão bem, esse outro jogador possa assumir a titularidade. A gente sabe que pela esquerda o Arana ele não tem sido necessariamente esse ponta pela esquerda. Quem tem feito esse papel é o Dudu, e o Arana muitas vezes vai atacar por dentro. E aí quando ele é exigido de um poder de construção um pouco maior, ele não se sai tão bem. É um lateral de mais força, de pisada na linha de fundo, onde já fez o torcedor atleticano muito feliz, e eu acredito que pode retomar sim o bom futebol em 2026, mas precisa dessa segunda opção para o banco. E para isso eu tenho dois nomes. O primeiro, o meu favorito e para mim indiscutível, é o do Juninho Capixaba. Parece que o Galo inclusive já começou conversas com a diretoria do Red Bull Bragantino para tentar contar com o jogador para a próxima temporada, e o que mais me chama a atenção é a versatilidade dele. O Juninho Capixaba já jogou como um lateral esquerdo mais base, que joga o jogo de frente e constrói, já foi mais um lateral de profundidade, que chega na linha de fundo e tem bons cruzamentos, inclusive teve um aproveitamento de 32% dos cruzamentos nessa última temporada, mas principalmente pode ser um volante e um zagueiro. É um jogador versátil e que, pensando em um elenco que vai disputar muitas competições, ter um lateral reserva com um perfil de titular e que possa jogar em várias posições vai ser muito útil. O Capixaba acumulou 9,37 passes progressivos nessa última temporada, além de vencer 5,18 duelos por partida. Excelentes números e muito superiores ao do meu plano B para lateral esquerdo. Esse nome é um nome que vai ser muito buscado pelo mercado nacional e internacional também. O Flamengo nesse momento tem 3 laterais esquerdos: Alexandro, Ayrton Lucas e Matias Vinha. E o Vinha, depois de uma sequência de lesões, parece que é um jogador que o Flamengo não conta com ele para a próxima temporada. Chegou com um perfil muito bem quisto pelo Flamengo, mas vai precisar ser recuperado. Minha opção A, Juninho Capixaba. Minha opção B, Matias Vinha, e o Galo vai estar bem servido. Só não é um lateral tão versátil quanto o Capixaba. Avançando no campo e pensando na volância, eu vejo a dupla titular sendo Alan Franco e Alexander. Para mim aqui praticamente indiscutível, mas eu pensaria em um outro jogador para fazer sombra com eles e que eventualmente podia ser um bom reserva, talvez para ser um titular na Sul-Americana ou na Copa do Brasil, enquanto os outros jogam as outras competições. E aí o meu nome favorito nessa lista é o do Alan, volante do Flamengo, que parece que também tá na lista de dispensas do Felipe Luiz. Já teve várias oportunidades, mas com a chegada do Jorginho e a titularidade absoluta do Pulgar, além da chegada do Saul, que ameaça e bagunça por ali o setor, o Alan tem perdido espaço. No Atlético Mineiro ele se saiu super bem, entre 2021 e 2023, ao meu ver, foi o melhor volante do futebol brasileiro e depois não teve o mesmo sucesso no Flamengo. Um volante com muita qualidade de drible, excelente visão de jogo e principalmente se sai muito bem nas conduções. Talvez o problema dessa negociação pode ser a questão do valor, já que ele saiu bem caro do Galo naquela época, e também ele tem que fazer as pazes com a torcida, já que na apresentação do Flamengo ele acabou dando algumas alfinetadas no Galo. Com 28 anos ele ainda é uma boa opção e tem futuro para pelo menos 4 temporadas e um bom nível. Pensando num cara um pouco mais velho, mas que seria uma opção excelente, seria o do Gregory, ex-Botafogo, que o Galo já consultou na temporada passada e hoje tá no futebol do Catar. Um jogador que defensivamente agrega demais nessa temporada de 2025. Entregou mais de 6 duelos vencidos por jogo e média de 3,3 desarmes por partida e também tem uma boa saída de bola. Os 31 anos e tá jogando num futebol árabe pode acabar atrapalhando um pouco a negociação. E aí, pensando em aprofundar elenco, eu gosto muito de 2 nomes que estão no futebol brasileiro. O primeiro é o Matheus Pereira, volante do Fortaleza, que eu acho que tá pronto para dar esse salto na carreira, principalmente com o rebaixamento da equipe cearense. E o segundo é o Neto Moura, de 29 anos, já jogou no rival Cruzeiro e que foi uma peça importante para o Mirassol
Mirassol. Sem tantos destaques, sem tanto passe vertical, sem tanta condução, sem tanto drible, mas um jogador estável e que pode ajudar a encorpar o elenco do Galo também. O Neto Moura do Mirassol é um jogador interessante pra gente ficar de olho. Avançando mais um pouco, chegando no campo de ataque, eu quero falar dessa ponta direita. Eu acho que a dupla titular é Dudu e Coelho, então eu não pensaria num jogador definitivamente para ser titular, mas que sim, possa ser titular algumas vezes ao longo da temporada. E pensando para essa posição, existem para mim dois perfis de jogador. Um ponta, de fato, de 1 contra 1 e que tem a capacidade de jogar mais aberto, e também um meia, como o Sampaoli optou muitas vezes na temporada, já que o lateral direito ultrapassa por ali. Pensando nesse perfil de meia, um dos meus nomes favoritos do mercado de transferências é o do Zapelli, meia do Atlético Paranaense. Era um jogador de Série A, disputando Série B e que tem números que chamam muita atenção. Teve média de 1,1 chances criadas por partida, além de 2,54 dribles por jogo. E um outro número me chamou a atenção: recupera em média uma bola no campo de ataque, no campo adversário, ou seja, também pode ser útil no momento de subir pressão. Nessa volta do Atlético Paranaense da Série B para a Série A, eu acredito que o Zapelli vai buscar voos maiores. E já que os clubes mais endinheirados do futebol brasileiro estão bem servidos de camisa 10, eu acho que o Galo pode tentar ir atrás dele sim. Se for pensar em um jogador para compor elenco, um velho conhecido do Sampaoli que foi titular muitas vezes quando ele era técnico do Flamengo e que seria muito interessante, não à toa ele indicou pro Santos quando ele estava sendo sondado, é o do meia Vitor Hugo. O Vitor Hugo foi pro Santos por empréstimo, não foi bem aproveitado, já que o Santos está nessa bagunça e planeja até talvez uma reformulação para a temporada que vem, mas ele foi um jogador muito versátil na mão do Sampaoli. Jogou de ponta, jogou de 10, jogou de volante. Se for para fazer um paralelo nesse quesito, eu acredito que ele tem um paralelo muito bem traçado com o do Igor Gomes, mas a gente tá falando de um jogador de 21 anos e com um teto mais alto. Gira bem, dribla bem e que na temporada 2023, no Flamengo do Sampaoli, teve um alto aproveitamento de oportunidades. Convertia 57% das oportunidades que ele tinha, além de entregar 1,45 dribles por jogo. Se for pensar numa opção C, um ponta, eu gosto do Eric, que hoje tá no Vitória e que o contrato dele acaba no fim da temporada. Foi bem no Ceará, não foi bem aproveitado no São Paulo e no Vitória agora, em fim de contrato, é um jogador que parece que vai ser negociado. Ele retorna provavelmente de empréstimo ao São Paulo, que eu acredito que não vai aproveitar. Um ponta que sabe jogar por fora, tem bom drible, mas que é canhoto, corta muito pra dentro, pra finalizar ou pra procurar cruzamentos. Inclusive já marcou um golaço no Galo nessa temporada do Brasileirão. Avançando no campo, eu imagino esse 9 que vai ser um sucessor do Hulk, um cara que pode chegar, jovem, marcar muitos gols, ter potencial de revenda e que pode resolver o problema do ataque. O Galo criou muitas oportunidades nessa última temporada, mas perdeu muitas delas pelo baixo aproveitamento de finalizações do Rony e também numa temporada ruim do Hulk. O meu nome preferido dessa lista é o do Brenner, ex-São Paulo, que hoje pertence ao Udinese, mas que teve emprestado no Cincinnati dos Estados Unidos. O Brenner é um cara que saiu, estourou no Cincinnati, foi vendido para o Udinese, não foi tão bem aproveitado, não à toa voltou emprestado para os Estados Unidos. Nas últimas temporadas não teve uma alta minutagem, então vai precisar ser recuperado e para ter sequência no futebol, mas tem números que chamam muita atenção. Teve 46% de aproveitamento de chances, um número considerado alto, 0,6 gols por jogo nessa reta final de temporada e uma conversão de 160% dos gols esperados. Ou seja, converte chances claras e também chances improváveis. Um centroavante rápido, que gosta de atacar as costas da defesa, fisicamente muito bem dotado também e com boa capacidade de conclusão. Com 25 anos é um jogador para resolver talvez o problema de hoje e das próximas temporadas. Agora, se o Rony ficar e o Galo não tiver tanta grana para desembolsar, eu buscaria um jogador para fazer sombra e que eu acho que tem um potencial legal. O Derek Lacerda, que pertence ao Cuiabá e esteve emprestado no Sport, fez uma excelente temporada no futebol brasileiro, por mais que o Sport tenha sido rebaixado na última posição. É um jogador de 26 anos, tem um perfil interessante, ataca bem as costas da defesa, além de ter uma boa estatura. Com 1,90 m pode ser uma arma interessante no banco do Galo para procurar reagir nos minutos finais ou pelo menos tentar atacar as costas da defesa adversária. E eu gostei de ver ainda que quando eu comparei ele com outros possíveis alvos, ele era o que tinha o melhor indicador de recuperações de bola no campo de ataque, ou seja, casa com a pressão alta do Sampaoli. Então é assim que eu fecharia a minha lista do Galo para a temporada que vem. Luan Garcia seria minha prioridade para a zaga, mas eu pensaria também em um outro zagueiro. Eu gostaria bastante ou do Gaston Ávila ou do Ignacio. Para lateral direito, o Busto seria minha opção, e para lateral esquerdo, o Juninho Capixaba é um nome que eu não abro mão para 2026. Para volância, trazer o Alan de volta seria excelente, mas se entenderem que os valores estão muito altos, o Matheus Pereira do Fortaleza seria a minha primeira opção. Para a ponta direita, o Zapelli seria indiscutível o nome que eu traria. A gente não sabe questão de valores da dificuldade de negociação, mas eu não acho que o Vitor Hugo seria um nome difícil, portanto seria um plano B bem viável pro Galo. E pra camisa 9, aí eu acho que precisa investir um pouco mais, não tá pensando numa contratação de resolver um problema de hoje, mas principalmente suprir essa saída do Hulk que evidencia que é a última temporada dele em Minas Gerais. Por isso, o Brenner seria minha primeira opção. 25 anos, um jogador pra jogar 3, 4, 5, 6,
6, 7 anos talvez no Galo e quem sabe se performar, poder também ser vendido e render aos cofres atleticanos. E você, torcedor, me conta aqui embaixo, que posição que você priorizaria para ser contratado e que jogadores do mercado que eu não falei aqui no vídeo que você gostaria de ver vestindo a camisa do Galo?